Olá, você que acompanha os 7 Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais uma edição da TV NA, TV Notícias Agrícolas, desse dia 17 de fevereiro, segunda-feira. E a gente começa a nossa edição às 8 da manhã e vamos até agora o final do dia. Lembrando, então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, faça a sua participação aqui com a gente no nosso chat. Esse é o momento, né? A gente vai entrar agora aqui para falar da previsão do tempo. Então é muito importante você deixar o seu depoimento, falar como que está o clima na sua região, se choveu, se está em estiagem, enfim, como está o clima aí, e até mesmo perguntar como vai ficar o tempo para os próximos dias. Afinal de contas, nossos especialistas nos ajudam a entender o panorama do que está acontecendo aqui no nosso Brasilzão. Hoje eu estou aqui com o Lanzverx Júnior. Lanzverx, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Erickson. Bom dia, pessoal. Rapaz, tem muita coisa para falar de clima aqui, viu? Bom, Lanzverx, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é esse calorão. Aqui em Campinas a gente está muito calor, a gente tem essa onda de calor prevista aqui para o Sudeste, aqui está bem abafado. Na sexta-feira acabei precisando ir para São Paulo, peguei uma baita chuvarada, que olha, foi tenso a chuva pegando carro e indo para São Paulo. Mas enfim, para os próximos dias, o que a gente traz aí para a previsão do clima aqui para o Sudeste e para o resto do país? Primeiro, Erickson, mencionando como eu achei interessante, logo desde manhã na programação de vocês, pessoal com dúvida ali no chat. Então a Letícia já atua lá, contribuindo com o pessoal em respostas. Até a Ana Cláudia Nascimento, né, parceira na parte do agro, comunicadora, também atuando ali. Então é uma parte que eu fomento o pessoal a atuar junto aí com vocês, porque justamente a gente está aqui para poder ter essa interação e contribuir com eles, né? Então eu reforço aqui o call, digamos assim, né, para o pessoal interajam mesmo, falam como está a condição aí na propriedade, também fica à vontade para perguntar o que vem para os próximos dias aí para a região, para sua propriedade, né? Falando desse calor, isso daí tomou a parte assim, né, da mídia de modo geral, está estampado nas capas de jornais, revistas, web de modo geral. E de fato vai ter muito calor nesse exato momento. Você já sente que está um pouco mais abafado. Eu aqui no Triângulo Mineiro tem essa condição que começa a ficar mais forte, a área de São Paulo também. E é um panorama que vai predominar durante a semana de modo geral. Eu vou mostrar onde que esse calor vai ficar mais intenso na sua região e também até quando ele vai atuar. Falando da chuva que você pegou aí em São Paulo, outras áreas tiveram chuva forte durante o final de semana. Eu começo mostrando a tela aqui do acumulado de chuva no IMET das últimas 72 horas, para a gente ver o que aconteceu no final de semana. E aí eu vou dar uma passada de modo geral, vou começar lá pelo sul, depois eu vou indo mais para norte. No Rio Grande do Sul, muitas áreas lá, você vê que só parte ali do norte, ou fronteira com ali a Argentina, que acabou não tendo chuva, mas de modo geral o estado já registrando muita chuva, e aí indo aqui para as áreas mais ao norte. Começa a chegar no Paraná, Santa Catarina também tem acumulados significativos, até o sul do Mato Grosso do Sul. Vou tirar só mais um pouquinho aqui o zoom. A gente vê que nas áreas de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul do Goiás, já fica mais falhado, não é tão bem distribuída essa chuva. Quando a gente olha para as áreas que justamente vai fazer mais calor, que aqui, ó, Rio de Janeiro, Espírito Santo e toda essa região de Minas Gerais, com a Bahia, avança até lá no interior do Nordeste, é justamente onde está mais seco e também onde vai ficar mais quente quando a gente for falar aqui da parte da previsão. E outro destaque, quando a gente olha para o final de semana de modo geral, como anda muito chuvoso nessa porção aqui mais do norte do Tocantins, até lá em Belém do Pará, toda essa porção aqui muito chuvosa, a atuação da ZCIT contribuindo muito, né? A zona de convergência intertropical é um sistema meteorológico muito importante para essa região, que está contribuindo de fato para levar chuvas para essa porção. E aí, claro, não tem como não falar do Mato Grosso, uma vez que aqui a gente foca muito na questão do agro, teve chuva também, mas de forma mal distribuída. Então, os trabalhos de campo tendem a andar no Mato Grosso de modo geral essa semana, tanto vindo de um cenário de chuvas mais mal distribuídas, isoladas, para uma semana mais seca, que a gente vai adentrar quando for falar aqui da previsão. Só para destacar, Rio Grande do Sul estava tendo toda uma dificuldade de chuva nesses últimos dias. Teve chuva nessa madrugada, desde ontem à tarde à noite. Aqui eu colocando agora no mapa
o acumulado das últimas 24 horas, olha como que só em 24 horas choveu bastante no estado. Então, ali na porção mais central, teve chuva, Grande Porto Alegre, então teve, assim, chegou com tempestade lá, né? Teve a área que teve granizo, vento forte. Então, o Rio Grande do Sul sempre nos desafios, né? Ou é extremo de temperatura, às vezes um clima mais intenso em termos de chuva. E aí aqui, então, é só para mostrar o que aconteceu lá no estado do Gaúcho nas últimas 24 horas. Vamos passar agora para a gente ver aqui como que está essa metade de fevereiro em termos de distribuição de chuva. Mesmo com a chuva lá no Rio Grande do Sul, dessas últimas 24 horas, boa parte do estado ainda continua abaixo da média. Quando a gente vê aqui no modo geral, fazendo grosso modo, né, desde aqui do sul do Mato Grosso, pega a parte de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, predominando valores, né, quantidade de chuva abaixo da média. Aí tem essa faixa aqui entre Santa Catarina, Paraná, essa porção que eu estou passando do mouse aqui, que tem áreas que está acima, que está abaixo da média. Então tem áreas que pontualmente receberam uma chuva mais forte, acaba ficando ali acima da média. Então tem essa zona de divisa, digamos assim, né? Não está bem definido o que está acontecendo em termos dessa distribuição de chuva. E toda essa região aqui, mais desde Rondônia, passa por Pará e aqui no Maranhão, no com condição de chuvas acima da média, ou seja, acima daquilo que é esperado para esses primeiros 15 dias de fevereiro. E isso aqui é justamente relacionado àquela condição que eu falei da ZCIT. Então, você vê como que está a distribuição da chuva muito mais favorável para norte do Brasil, e aqui nessa porção mais central, centro-sul, está chovendo um pouco menos. Quando a gente vai falar dos próximos dias, não tem tanto assim uma mudança, porque o norte ainda vai ficar chovendo bastante. Quando a gente menciona aqui, né, a partir no dia de hoje, qual que é a expectativa? Toda aquela área que eu mencionei, que está mais seca, e também nas últimas 72 horas, e quando a gente vê ele também nos últimos 15 dias, ainda vai continuar predominando um tempo mais seco. É o padrão que vai acontecer nessa semana para essa região. E essa área que eu estou mencionando aqui, quando a gente for ver na parte da temperatura, também é que vai ficar mais quente. Então, para a condição de safrinha, aí acaba sendo um pouco desafiador para aquela pessoa que ainda não plantou, vai ter que jogar um pouco mais para frente porque a condição de umidade não está boa. Agora, para aquela pessoa que vai dessecou e vai colher essa semana, aí é um cenário muito bom. Claro, na semana que vem passa a ter um retorno de chuvas e o pessoal já consegue meio que emendar essa janela também de plantio, né? Então, tem ambos esses vieses para ser colocado, dependendo do momento que está na lavoura aí na propriedade, mas também que região que você está, né? E aí, para reforçar, Erickson, a chuva lá no Rio Grande do Sul, até que enfim a gente fala de chuvas bem distribuídas ocorrendo lá entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. Cenário bacana para lá hoje. E aí, aquele cenário que eu falei de no Mato Grosso, as chuvas vão ficando mais falhadas. Vou dar um zoom só para chegar um pouquinho mais perto para contribuir com o pessoal. Toda essa área aqui, ó, vai ficando com chuvas mal distribuídas. Pega ali o sul do Pará também. Então, ali os trabalhos de campo vão andar bem nessa semana no Mato Grosso. É muito provável que na semana que vem, quando as casas de análise, as consultorias que fazem essa, ou os institutos também, né, estaduais, fazem essa mensuração de avanço do plantio, deve dar um salto interessante para até meados da semana que vem. Passando para o dia de amanhã, uma condição muito parecida em termos de ainda de predomínio de céu aberto, muita dificuldade de chuva em toda essa região, enquanto, mais uma vez, agora pega mais a porção mais norte do Rio Grande do Sul, emenda lá tá no Rio Grande, no Mato Grosso do Sul, levando chuvas, que é áreas que estavam sofrendo com essa condição de chuva mal distribuída, acumulados baixos, isso devido ao avanço de uma frente fria que ela vai passar muito rápido, vai ficar restrita à porção mais sul do Brasil, mas é a cara ainda que vai predominando na segunda e na terça-feira muito parecida. Na quarta, mais uma vez, áreas de instabilidade atuando desde a porção mais norte do Rio Grande do Sul, toda essa área aqui que eu estou marcando, enquanto que nessa área mais a norte, uma divisão, né, entre as áreas mais úmidas e secas esperada para esses próximos dias. Mais um dia, né? Então, terceiro dia de predomínio de céu aberto aqui. Então, claro, não tem formação de nebulosidade ou pouquíssima formação de nuvens.
umidade baixa, isso vai promover com que a radiação chegue diretamente no solo e vai esquentar, ou seja, toda essa porção aqui do Brasil ficando mais quente, principalmente a partir de quinta-feira, que a gente vai aqui para o mapa da direita, do dia 20. Toda essa região que eu marco aqui no mapa vai passar a ter tardes cada vez mais quentes. Alguns locais aí se aproximando dos seus 37, 38, 39, depende muito se está mais próximo do litoral, a altitude da região, se é área de baixada, então tudo isso vai fazer variar a temperatura, mas tem áreas que vai chegar próximo dos seus 38, 39. Quando for para o final de semana, aumenta ainda mais essa temperatura. Não olhando agora a condição de tempo seco, mas sim de chuva, mais uma vez a porção norte, desde a porção norte do Rio Grande do Sul, passando próximo do Paraná, pegando parte do sul do Mato Grosso do Sul também, condição de chuva. Então, é o quarto dia que eu estou falando de instabilidades ocorrendo por ali. Então, isso é bacana em termos de frequência de chuva, embora alguns acumulados ou condições ali mais severas acabam acontecendo com vento forte, porque está quente, né? Então acaba formando instabilidades mais fortes. Vou passar aqui agora para chegar no final de semana, sexta-feira, quinto dia consecutivo, com muita dificuldade de formação de nebulosidade e chuva nessas áreas, Eric. Estão reforçando o cenário de temperaturas elevadas, e aí eu vou estender esse cenário aqui agora para o Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul também, para reforçar que ali os trabalhos de campo tendem, de fato, a andar devido a esse predomínio de céu mais aberto ou chuvas mais pontuais, então acaba que não chove no talhão que você está trabalhando, pode até chover, mas aí a chuva é isolada, e mais um dia com condições para instabilidades atuando entre o Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Avançando para o sábado, ainda continuamos com expectativa, de acordo com o modelo europeu, para mais formação de chuva e instabilidade em parte aqui da região sul, e não muda o cenário, eu estou frisando bastante nessa condição, porque realmente vamos ver um cenário mais intenso em termos de temperatura e umidade, considerando que estamos aí no verão, uma subida muito acentuada da temperatura nessa região que eu marquei aqui, do dia 22, nessa porção mais a norte, centro-norte do Brasil. E aqui, já estamos falando do sábado, começa a ter um pouco aí de retorno de instabilidades. Aqui na parte do Mato Piba até que não tanto, né? Mas para o Mato Grosso começa a ensaiar um pouquinho mais de chuvas avançando pelo estado. Mas vai ter aí o restante da semana bom de trabalho para poder o maquinário trabalhar, né? Tanto é que a gente vê aqui, ó, que no domingo e na segunda-feira, os 2 dias, volta a ter essas chuvas, mesmo que seja mais de forma isolada, que é essa cor mais acinzentada que a gente vê representada no mapa, que está falando que a chuva está retornando para o estado do Mato Grosso. Então ali começa a querer dar uma freada nos trabalhos de campo, porque o solo vai ficando mais úmido. E assim então que a gente vai passar a ver a partir da semana que vem, dia 23, eu vou circular uma nova, um novo padrão sendo esperado, Erickson. Aqui, tanto, né? Segunda-feira, no domingo, dia 23, e na segunda, dia 24, essa porção aqui, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Paraguai e Bolívia, o calor vai migrar para essas áreas, porque ele vai ficar com pouca formação de nebulosidade. Então a gente vai ter uma mudança de padrão, né? Enquanto o Brasil Central, áreas com temperatura muito quente e ausência de nebulosidade, chuva, esse cenário vai passar para essas áreas que eu marquei aqui no mapa, no dia 23 e no dia 24. Enquanto que, mais um dia, só para mencionar, né? Aqui no dia 23, domingo, entre o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, tem ali o cenário para chuva sendo esperado, e no dia 24, mapa da direita aqui também. Fechando a previsão com os últimos 2 dias, aqui sim a gente pode falar de um retorno mais consistente de chuvas para essa área que eu estou marcando aqui, que vai abranger São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás. Como eu já tinha um pouco de chuva esperada para Rondônia e Mato Grosso, né? Então, mas aqui passa a ter uma mudança no padrão do que é esperado aí para esses próximos dias, porque passa a ter uma distribuição melhor de chuva. Estava muito falhado. E a gente vai para o dia 26 com uma repetição desse cenário, estamos falando aqui da quarta-feira da semana que vem, sendo aí então mais generoso de chuva para essas áreas. Claro que se está chovendo nessas áreas, aquela porção lá entre sul da Bolívia, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Paraguai, predomínio de tempo mais seco e uma elevação muito rápida da temperatura
para essas áreas, reforçando ou repetindo essa condição aqui para a quarta-feira da semana que vem também. Então, aqui está analisado no dia a dia, mais ou menos, os destaques. Acaba que às vezes a gente não consegue passar por todas as regiões, mas destacando o que está sendo mais intenso para esses dias. Só para falar aqui também, só não deixar que eu não mencionei, né? Nessa porção aqui do Pará, norte do Tocantins, toda essa porção mais aqui do Mato Piba, vai seguir bastante nublada e chuvosa, principalmente a partir de sábado, esse próximo sábado agora, até meados da semana que vem. Uma cara bastante de invernada por lá. E aqui, finalizando agora a gente olhando o acumulado em cada 5 dias, olha como que os dias que eu fui mencionando, Erickson, o acumulado muito baixo de chuva, ou seja, praticamente ausência de chuva, que é justamente a área que vai ficar bastante quente, né, durante essa semana. De modo contrário, o retorno de chuvas frequentes, ou seja, cada dia consecutivo aí tendo chuva nessa porção entre principalmente a metade norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Então, acumulado significativo sendo esperado para essas áreas. Da mesma forma, nessa porção que eu estou circulando aqui no mapa da esquerda, também esperado frequência e volumes mais elevados de chuva para esses primeiros 5 dias. Quando a gente olha lá para o dia 22, 26, na porção norte, até que não muda muito em termos de distribuição, mas os volumes ficam sendo mais significativos, mais elevados, principalmente pensando em áreas produtoras, aqui a norte de Marabá, essa porção aqui do Pará, e também ali mais ou menos a metade norte do Maranhão, muitos dias seguidos com nebulosidade, chuva, então isso pode ser aí uma pedra no sapato, dependendo do momento em que o produtor estiver lá na região. E claro, aqui a gente vê, diferentemente do mapa da esquerda, o retorno de chuva para essas áreas aqui, que vai abranger parte do centro-oeste e do sudeste, tendo aí então o destaque de chuva entre sábado e quarta-feira da semana que vem, e claro, o retorno do calor para essas áreas que já fizeram muito calor tempos atrás, ali mais ou menos no final de janeiro, até 2 semanas atrás, vai voltar a fazer mais calor. E aí, só para finalizar, né, então nos 10 dias, para o pessoal quiser ver quanto que vai ser esse acumulado ao longo de 10 dias, o que está sendo mais ou menos aí esperado, não vou destacar nada aqui do mapa, o pessoal já consegue ver e depois pode pausar e dar um zoom. E só para finalizar, Erickson, falar então do calor, porque já que tem essa ausência de nebulosidade, o noticiário, seja aqui na internet, na grande mídia, está passando de modo geral, vai ser esse calor dos próximos dias. Aqui no mapa, eu estou mostrando a temperatura máxima, a temperatura esperada, né? Eu vou parar sempre no horário ali que próximo às 3 horas da tarde, que a temperatura fica mais elevada. Então, hoje, dia 17, aqui entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, esperadas temperaturas mais elevadas, mas a gente sempre vai ver, entre aquele lugar que eu estou passando o mouse agora, vai desde o Nordeste, passa aqui por Minas Gerais, São Paulo, que as máximas vão ficar por ali até mais ou menos domingo. Vou passar aqui agora para o dia 18, ó. Na tarde do dia 18, tem as temperaturas mais elevadas ocorrendo por aqui. Como as chuvas retornam lá para o Rio Grande do Sul, olha como que na porção mais sul do Brasil fica com temperaturas mais amenas. Passando para a tarde da quarta-feira, a gente vê que os tons agora estão ficando mais claros, né? Saindo um pouco desse vermelho escuro, indo para o vermelho mais claro, para o rosa. Toda essa região aqui, passando aí, chegando na casa dos seus 36, 37, 38, indo para a quinta-feira, os tons mais claros continuando em toda essa região aqui. Então, são dias consecutivos, Erickson, com as temperaturas elevadas, pegando áreas importantes, tanto em termos de produção agrícola do país, como também de concentração de população. Passando para sexta-feira, já aqui finalizando a semana, aí começa a ficar mais intenso, eu havia mencionado com vocês, né, que aqui vai ficar ainda mais intenso, toda essa porção mais oeste de São Paulo, Araraquara, São José do Rio Preto, Franca, Votuporanga, bastante calor esperado por essas áreas. Chegando no sábado, mais um dia de bastante calor esperado ali dentro, Pontal do Triângulo Mineiro, sul de Goiás. Domingo,
talvez aí o último dia mais quente esperado, porque aí tem a mudança do padrão que vai fazer calor mais lá na porção da Argentina. Mas a gente vê que entre São Paulo, metade sul do Goiás, e essa porção que eu mencionei aqui de Minas, indo para Bahia, Nordeste, mais quente. Mas a gente já vê aquele cenário que eu estou mencionando, Erickson. Olha, que a temperatura já começa a ficar mais quente aqui na Argentina, Paraguai e Bolívia. Indo para tarde de segunda-feira, a gente já vê a mudança ficando mais intensa, percebe? E aí aqui eu já vou finalizando, chegar até na quarta-feira da semana que vem, mais um dia, né? Agora aqui na terça bastante calor por lá, e aí é só avançando aqui 10 dias, como fica quente nessa metade norte da Argentina, divisa ali com Argentina e Paraguai. Bom, esse era o que eu queria passar para vocês aqui em termos de chuva, temperatura, passando pelo Brasil de modo geral, dando uma analisada no que foi também o final de semana. Já vem um desafio aí em termos de calor para a gente, hein, Érico? É um desafio mesmo. A gente já está sentindo, já não consegue ficar sem ar-condicionado por muito tempo, sem né, ter um, um frescor ali, né? Seja do ar-condicionado, seja do ventilador. A gente tem que dar já se vira nos 30 para ficar um pouco, né? Ter um pouco mais de qualidade para trabalhar, para passar o dia, enfim. Aí, Lanzoarques, eu vou pedir também para a gente dar uma olhadinha para a Argentina, porque ao longo dessa semana a gente está com o Crop Tour, né, um especial. O Daniel Olives já está lá na Argentina, logo mais a gente, ao longo da nossa programação, a gente vai ter mais informações. Né, ele e o seu Ginaldo de Souza, que é um consultor que sempre nos ajuda aqui a entender o mercado da soja, eles estão com um grupo de pessoas passando pelas lavouras da Argentina, e o Ginaldo ele tem uma metodologia de entender, né, a produtividade dessas lavouras. A gente sabe que a Argentina é o nosso principal competidor, né, de grãos aqui da América do Sul, então ter esse olhar para o país é muito importante. Em questão climática, bem rapidinho, o que a gente tem para a Uhum. Argentina? Nessa semana ainda vai ter a condição de chuva, que é nesses primeiros 5 dias que eu estou mencionando, principalmente nessa porção metade mais norte. Redesenhando aqui no mapa da esquerda, pegando essa porção aqui. Só que quando você vai ali na divisa mais com o Uruguai, indo para o sul da Argentina, aí já está mais seco. Dependendo da região onde vocês estiverem passando, vocês vão poder até observar um cenário bonito, assim, né, de formação das frentes frias, da nebulosidade, principalmente se vocês estiverem aqui na porção mais norte, porque quando forma essa nebulosidade, você vê elas formando direitinho mesmo, é bonito de observar, né, um fenômeno da natureza. Então, essa semana, se estiver por aqui, até consegue observar. Mais ao sul aqui, região próxima de Buenos Aires, aí já é um predomínio de temperatura, de tempo mais seco, que vai ser mais difícil pegar chuva por lá. De modo contrário, se estender, o pessoal ficar no crop até aí, final de semana, início da semana que vem, o padrão vai se inverter. Eles vão passar a ter uma condição de tempo mais aberto e calor aqui. Vai ser bom para rodar a rota de modo geral, digamos assim, e observação, isso que eu estou querendo dizer. Mas se eles estiverem mais ao sul aqui, né, mais ou menos ali próximo do estuário de Buenos Aires, toda essa região, aí já vai chegar instabilidades por lá. E da mesma forma que eu estou fazendo essa relação da chuva, Erickson, é da temperatura. Vai ficar mais quente nessa porção aqui durante esses primeiros 5 dias que eu estou desenhando, né, essa porção aqui. E na semana que vem aqui vai fazer bastante calor para eles lá. Então tem essa. Provavelmente eles vão pegar um pouquinho de cada lá, viu, Érico? Muito bem. Obrigado, Lanzoarques. Agora a gente vai entrar aqui com as participações de quem está aqui com a gente no chat. Passa a vinheta. Bacana. Bom, a participação aqui do chat vem lá de Minas Gerais, aquela preocupação constante, né? E temos nosso amigo Juliarte, que acompanha a gente aqui praticamente todos os dias, e do Átila Lemos, os dois estão em Minas. Um está em Governador Valadares, né? O Juliarte é lá de Governador Valadares, e ele já vem comentando há um certo tempo essa preocupação que ele tem com o clima lá, 35 dias sem gota de chuva, plantas agonizando e pastagens secas. Ele pergunta a previsão. O Átila Lemos está no outro extremo do estado, ele está em Passos, e pergunta também
ali para o sudoeste de Minas. O que a gente traz para Minas Gerais, Lanzox? Minas Gerais vai passar uma dificuldade por esses dias, né? Bom, eu estou aqui também em Minas, sei mais ou menos o que o pessoal está perguntando. O Juliarte é nossa figurinha carimbada aqui, parceiro de sempre. E Juliarte, rapaz, próximos 5 dias, vou dar uma circulada aqui de modo geral, só para pegar Minas inteiro. Vocês estão mais ou menos aqui, né? Eu vou pegar uma área maior só para garantir. Governador Valadares, mais ou menos, por aí. Ainda vai continuar quente por aí, Juliarte. E difícil de chuva. Tem uma possibilidade muito pequena de ter pancada isolada. Nossa, mas é que a possibilidade é tão pequena que é difícil colocar expectativa no cenário. Agora, a partir da semana que vem, estou mencionando principalmente terça e quarta da semana que vem, já tem um cenário melhor para a chuva poder chegar aí próximo da região. Então, assim, tem que precisaria, né, aguentar um pouco mais essa temperatura, essa dificuldade que vai ser, imagina para dormir calorão de 38, 40 graus, vai dificultar esses dias, mas depois vem uma mudança no padrão de chuvas. Até seria interessante continuar acompanhando o pessoal aqui do Notícias Agrícolas. Ao longo da semana, outros profissionais vêm falar da condição de temperatura, porque eles vão avaliando no dia a dia, se alguma coisa vai mudando, eles vão estender um pouco mais o cenário para ver se esse cenário da terça, da quarta-feira que vem, depois indo para quinta, sexta, sábado, eles vão colocando nos próximos dias, continua, porque está começando a dar uma continuidade de chuva ali, mais ou menos entre 24 e 28 de fevereiro, avançando um pouquinho início de março, que eu não trouxe aqui, eu trouxe só os mapas dos próximos 10 dias, mas de emendar, ter uma certa sequência de dias chuvosos pegando aí na região. Então, tem um pouco de dificuldade ainda até ali pelo dia 22, 23, depois melhora, tá? Aqui até meio que valeu um pouco pro Átila, que perguntou pra gente. É claro que ele está numa região um pouco diferente, mas a dinâmica é muito parecida. Porque como é Minas de modo geral que está pegando, então essa porção mais sudoeste que você mencionou que ele está, né? Pegando mais ou menos por aqui, que é até uma região que tem ali uma temperatura um pouco mais amena, essa porção mais de relevo acidentado de Minas Gerais, e relevo mais elevado, aqui até que tem uma condição que é melhorzinha, mas devido a essa frequência, essa condição, vários dias consecutivos com quase nenhuma nebulosidade, mais calor e mais calor, até ali acaba ficando bastante quente. E lá também vai ter essa mudança de padrão, a partir ali mais ou menos de 23, 24 da semana que vem, também continuando indo lá para o final de fevereiro, tendo mais frequência de chuva. Reforço aqui com ambos os colegas, né, o Juliarte e o Átila, continuar acompanhando a programação do Notícias Agrícolas a partir das 10, mais ou menos, o pessoal entra com a previsão do tempo, que os outros profissionais vão poder acompanhar e passar essa continuidade da previsão que eu passei. Porque ali todo dia eles vão passando, então, mais ou menos na sexta-feira, o profissional que entrar já menciona mais um cenário para frente, se essa chuva ganhou força, perdeu força, porque de fato está com a cara ficando mais interessante das instabilidades serem frequentes ali para esse final de fevereiro, abrangendo a sua área, tá? Muito bem. Lanzoex, agora a gente precisa entender a situação do sul do país. A gente viu muitos extremos acontecendo, relatos, né, na internet comentando que em alguns pontos a sensação térmica chegaria até a 70 graus Celsius. Vi notícia de que derreteu lá em Santa Catarina, uma cidade lá de Santa Catarina, o calor foi tanto que chegou a derreter a calçada, né, o asfalto. Em outras cidades teve chuva a ponto de alagar, vários pontos, né, de todos os estados do sul do país, realmente clima muito extremo. O que de fato a gente explica, né, do que está acontecendo lá no sul, até para ajudar quem está nos acompanhando a ter essa percepção, não, isso aqui de fato pode acontecer, enfim, o que a gente traz de orientação lá para o sul do país? No sul do país, e claro, quanto mais ao sul, estamos falando então do Rio Grande do Sul, tem esse dinamismo um pouco mais extremo, né? Eu sei bem porque eu morei lá, fiz um mestrado em meteorologia lá em Pelotas, e realmente tem esses extremos. Principalmente, Erickson, nessa região aqui, eu vou me permitir dar um zoom aqui no mapa,
Quando faz muito calor, igual estava com esse cenário, vai parar, vai mudar por conta da condição de chuva que vai chegar por lá agora. Essa região aqui fica muito quente. Entre Uruguaiana, você pegando toda essa faixa mais sul aqui, porção central do Rio Grande do Sul, Santa Maria, muito quente. Essa região aqui faz 40 graus, assim, e é úmido. Alguns lugares são úmidos, como por exemplo aqui em Pelotas, é úmido e quente, é abafado, é difícil mesmo. E aí, quando fica vários dias consecutivos, quente, 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 isso vai ficando mais difícil. Só que quando começa a vir instabilidades, o padrão dos ventos muda e forma-se uma baixa pressão, mais ou menos aqui, é a forma como o ar vai circular e gerar instabilidade. Ela se desloca para essas regiões, até muito parecido com o que a gente está vendo aqui no mapa, e aí, como tem muito calor, vem umidade e essa instabilidade formada pelos ventos, vem chuva forte. Isso é mais acentuado nessas latitudes médias, ou indo para mais ou menos ali, né, seus 30, 60 graus de latitude, tanto norte quanto sul. É que aqui no Brasil, a gente vai mais ou menos até quase 30 ali de latitude sul, né? Se fosse um pouquinho mais ao sul, a gente estaria observando fenômenos ainda mais intensos. Por exemplo, que ocorre por vezes na Argentina e no Uruguai. Quando ocorre esse calorão forte, vem uma instabilidade muito forte, formam uns granizos de um diâmetro bem maior, 8, 10 centímetros, pesado mesmo. Isso acontece, tem muitos relatos no Uruguai e na Argentina. Como no Rio Grande do Sul a gente vai indo um pouquinho mais a norte, isso diminui um pouco, mas ainda assim acontece esse cenário forte para lá, como o pessoal já relatou na internet desde ontem à noite, vento forte, granizo e aí um monte de, né, tempestade acontecendo na forma de raio no estado de modo geral, porque estava muito quente, houve a formação de uma frente fria, ou seja, esse levantamento do ar devido à forma como a pressão vai girando aqui no oceano, né, a baixa pressão atuando aqui, e aí, ou seja, juntou esses ingredientes, choque térmico, toda a condição de frente fria, formação de granizo é bastante comum de acontecer. Cada vez mais, quando fica mais quente, maior ainda é o potencial de formação de instabilidade e vir esse tempo severo sendo formado. Então, no Rio Grande do Sul, por vezes também em Santa Catarina, partes do Paraná, no sul de modo geral, é, é mais comum de acontecer esse cenário por conta dessa divisão, dessa diferença de estar muito quente, forma um sistema de baixa pressão com umidade e aí vem esse tempo mais forte. Então ali, de fato, tem os desafios dos extremos. Quando está muito quente, fica muito quente, o veranico sendo observado. E quando vem essa frequência de chuva, que é o que o Rio Grande do Sul vai passar agora, também fica nublado, nublado, muita chuva, muita chuva. Agora você imagina, Erickson, produtor gaúcho, produtor dessa região, produzir em alto nível, com um clima sempre ali dando uma dificultada a bater na porta, né? Não é fácil não, né? Produtor gaúcho que vem de várias safras aí de sofrimento, a gente sempre espera o melhor para esse povo, que os últimos anos realmente, né, o ano passado não dá para esquecer, foi muito sofrido. Muita força para vocês, gaúchos, força, fé no agro e vamos que vamos. Bom, para a gente finalizar as participações aqui do nosso chat, temos o APPM também, está sempre aqui com a gente, falou que suas informações são show de bola, mandou aqui um parabéns pelas orientações e pede ali uma previsão um pouco mais detalhada para o Tocantins, em especial o sul do Tocantins. O Tocantins está um pouco diferente daquele cenário do norte, né? Pensou se a PPM tivesse por lá? Bastante chuva. Mas lá, até que esteve, né? Com condição que pega ali naquelas áreas que está um pouco acima da média, só que está meio falhado. Aí tem área que fica um pouco abaixo da média. E nesses próximos dias, vou dar um zoom agora para chegar bem próximo da propriedade, da região dele. Vai ficar o desenho aqui em cima. A gente vai ver aqui, ó, nessa região mais ao sul, tá mais difícil dessa condição de chuva, porque tá emendando com toda essa porção aqui do Brasil Central, tá ficando mais seco. Então resvala, chega por lá. Só que assim, quando tá muito quente e tá nessa meio que área de divisa, é provável esperar pelo menos 1 ou 2 dias com formação de pancadas isoladas. A chuva não tá com cara de ir embora lá da região, de modo geral, para ele, por conta desse cenário que está na divisão entre as áreas mais chuvosas que estão mais ao norte do estado e nesse Brasil mais central, que está mais seco. Ele está justamente na área de divisa. Então, sim, é possível esperar umas pancadas de chuva acontecendo por lá até sexta-feira. Agora,
Quando a gente vai de sábado até quarta-feira da semana que vem, muda o cenário lá para ele. Aqui já é uma condição que eu até mencionei, né? Às vezes City atuando mais, principalmente ali a partir do próximo domingo, segunda-feira, indo até para quarta, quinta da semana que vem, é um cenário mais próximo de invernada. Predomínio de várias horas do dia ali mais nublado. Pode ter aquele dia que chove, para, sabe? Uma chuvinha fraca, mas que por algum momento ela também ganha intensidade. Então, nos dias seguintes, ali de quarta a sábado, já tem volume de chuva mais elevado sendo esperado para a região dele. Muito bem. Chegou mais uma participação, só para a gente não deixar passar, pedindo ali o Claro. José Mendes, o José Mendes, pedindo ali para o centro da Bahia, que está muito seco. Ele está lá na região de Ibitiara. Ih, rapaz, ali na Bahia tá mais ou menos igual nessa região próxima ali no norte de Minas Gerais. Ali, talvez, eu diria que em termos de dias seguidos sem chuva, emendando até essa porção mais central de Minas, talvez seja o mais difícil no Brasil nesses últimos, um mês. Porque de fato ali está bastante seco e toda essa formação de instabilidade que acaba acontecendo por vezes aqui das frentes frias ou quando vem alguma, a gente chama, né, de uma alta subtropical, ela atua jogando ventos mais úmidos aqui. Não é a climatologia o momento mais forte dela atuar, mas quando vai chegando aqui na região mais da Serra, de modo geral, né, Diamantina aqui, não deixa a chuva atuar muito aqui nessa porção do lado de cá, e a distribuição da chuva fica muito ruim na Bahia quando esses fenômenos atuam dessa maneira. Então, para a região central, é esperado ali, uma pancada isolada ou outra acontecendo, mas não estamos falando daqueles dias seguidos com possibilidade de tempo nublado, ou diminuição de temperatura, ainda não é esperado. Lá em Bitiara, temperatura ainda seguindo elevada. Um dia ou outro, olhando aqui do dia hoje até sexta-feira, tendo alguma pancada isolada, mas José Mendes, pancada isolada, viu? Não é chuva bem distribuída, não é esse cenário. Agora, para a semana que vem, ou de sábado até quarta-feira da semana que vem, devido a esse maior aporte de umidades acontecendo, principalmente nessa região aqui mais ao norte, a gente vê nos mapas com a cor vermelha, isso pode contribuir com ter mais umidade disponível e aí sim ter uma distribuição um pouco melhor. Só que você concorda comigo que quando a gente olha na escala de cor e olha aqui na região mais central, ainda assim não é aquela distribuição tão boa. A gente ainda vai falar ou seja, a expectativa ainda é de chuva mais no final de tarde, pancada isolada, pega num talhão, pega em parte da cidade, num bairro, no outro, e acaba não acontecendo tão bem assim. Pois é, esse ainda é o cenário esperado, olhando até mais ou menos aí meados da semana que vem. Realmente, toda essa porção aqui, ó, fazendo um desenho no mapa, aqui tá bem difícil essa condição de chuva, viu? Ser mais frequente e bem distribuída. Muito bem. Lanzoerx, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta a conversar. Bacana, semana que vem a gente dá mais uma olhadinha aí, esperar na Argentina se o pessoal já voltou ou não, para contribuir com eles lá. Maravilha, muito obrigado. Obrigado Ponha. também a todos que participaram aqui com a gente no nosso chat. A gente tenta sempre responder todas as perguntas. A quem a gente não conseguiu responder, volta aqui amanhã com a gente, acompanha a previsão do clima, que a gente tenta trazer sempre as informações das suas regiões, das suas cidades. Vamos rapidinho para os alertas do INMET. Nós temos 2 alertas importantes, um para o norte do país e outro ali mais para o sul. Esse alerta para o norte é alerta de chuvas intensas, né? Como sempre, chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros, né? Esse alerta pega ali o Vale do Acre, leste rondoniense, centro amazonense, sudoeste amazonense, norte matogrossense, sul amazonense, Madeira Guaparé, Vale do Juruá e norte amazonense. Lá no sul do país, alerta para tempestades, chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros, ventos intensos e queda de granizo. Esse alerta vale para a área serrana,
Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-Grandense, Grande Florianópolis, Centro-Ocidental Rio-Grandense, Metropolitana de Curitiba, Sudoeste Rio-Grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-Grandense, Nordeste Rio-Grandense, Sudeste Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Centro-Oriental Rio-Grandense, Sudoeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense. Vocês que estão nessas duas regiões, busquem informações no INMET, no CEMADEM ou na Defesa Civil de suas cidades. Vamos ver os alertas do CEMADEM. Temos um alerta do CEMADEM também, né, para a região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões geográficas intermediárias de Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e Blumenau, Florianópolis e Criciúma, lá em Santa Catarina, devido à previsão de chuva com alto acumulado e pancadas que podem ser localmente fortes ao longo do dia, podendo deflagrar alagamentos temporários em áreas com deficiência de drenagem, enxurradas urbanas, inundações pontuais de rios e córregos. Esses são os alertas do dia. Lembrando mais uma vez que a nossa programação começa às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agro, ali com a Carla Mendes trazendo as primeiras notícias do dia e repercutindo as principais notícias do dia anterior. A gente sabe que o agronegócio, economia, geopolítica são assuntos muito dinâmicos, então, e interferem diretamente nos preços, né, das commodities. Então, você está ligado aqui com a gente já nesse comecinho da manhã, é muito importante para ficar antenado com o que vai acontecer ao longo do dia. Logo na sequência tem o Realidades da Safra, vem da safra de perto nas principais regiões produtoras, a gente complementa aqui com a previsão do tempo e continua ali depois, ao longo do dia, falando das principais culturas, commodities e mercados agrícolas. Para você acompanhar todas essas informações, lembre-se, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o seu like. Assim você ajuda o nosso canal a crescer, faz com que cada vez mais pessoas encontrem as nossas informações e, é claro, você vai receber alertas no seu celular, no seu computador, sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço. Estamos aqui de volta de Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, na 9ª edição do Crop Show da Três Tentos, dessa vez para conversar um pouquinho sobre biocombustíveis, a evolução desse setor e as perspectivas de crescimento olhando para o futuro. Para isso a gente está aqui com o Cleiton Mello, ele que atua com logística e trading de commodities. Cleiton, conta para a gente um pouquinho, para a gente começar a entender um pouquinho a jornada de crescimento dos biocombustíveis, que teve um primeiro ciclo, a gente já está se encaminhando para uma segunda etapa desse cenário, né? Exatamente. Bom, o Brasil foi um dos principais